O tema que o Senhor colocou no meu coração é ainda dá tempo. Nós estamos já no finalzinho de 2022. Mas eu queria que você olhasse para essa mulher linda e fala para ela assim, ainda dá tempo. Ah, mas fala com uma voz de profeta aí. Ah, gente, você saiu da sua casa na segunda-feira para falar desse jeito? Ainda dá tempo. É isso aí. Ó, se você é como eu, ó, o relógio não para, não é assim? A gente acorda de manhã e já começa, ó. E o relógio de Deus não para. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O Kairos de Deus é diferente. Para Ele, um dia pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 10 anos. Então, às vezes a gente acha que as nossas bênçãos estão demorando. Não está demorando, não. Ele está preparando melhor para a gente. Em Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Em Eclesiastes 3:1-8 diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de conter-se, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, o tempo de calar e o tempo de falar, o tempo de amar e o tempo de odiar. Também existe o tempo de lutar e o tempo de viver em paz. Eclesiastes é um livro escrito por Salomão. E é uma grande lição para nós. O pastor recentemente leu um livro chamado Eclesiastes, o livro mais mal-humorado da Bíblia. Porque Eclesiastes estava meio mal-humorado Salomão, quando estava escrevendo Eclesiastes, estava meio mal-humorado ao escrevê-lo. As mulheres que estão lendo a Bíblia passaram por Eclesiastes, né? E viram o quanto ele mostra a verdade. Eclesiastes não fica pintando um romantismo que não existe. A vida, a gente sabe que existe um processo. Nós nascemos, crescemos e morremos. Eu vou para a eternidade, eu não sei você. Amém? Nós nascemos, crescemos e morremos. Então nós já estamos caminhando para onde, gente? É, né, gente? Eu estou caminhando para a eternidade, eu não sei vocês. Mas é justamente isso que o Senhor me ministrou durante esses dias. Essa ministração estava preparada para a conferência. Porém, o nosso tempo foi tão apertado que eu falei, Jesus, eu vou ter que abrir mão dessa ministração. Mas o Senhor preparou ela para esse dia. Para vocês, era só para vocês essa ministração. Tem noção disso? Por muitas vezes eu e você não valorizamos o tempo. Aquele tempo que você tem tomando café com o teu esposo, sabe? Que está lá, sai nervoso. Você nem monta mais a mesa, né? Assim. Aquele tempo com as suas filhas no cinema. Ou um filme em casa, quando você monta uma cabana, que nem eu faço lá em casa, que é o melhor momento pra gente, que a gente monta um monte de cama, fica todo mundo feliz, cheio de coberta. A gente liga a TV, põe no Netflix, a gente dorme e elas assistem. Mas é um tempo de comunhão. Por muitas vezes você não sabe. Aquela pessoa que você ama, talvez seja o último momento que você vai ter com ela. Enquanto eu preparava essa ministração, o Senhor me fez lembrar do último momento que eu tive com a minha avó. A minha avó, a cada um mês eu ia para a casa dela e ela não deixava ninguém fazer a unha dela. Ela, não, quem vai fazer é a Vanessa, eu sou manicure? Não, mas ela queria aquele tempo comigo. E eu era mais abençoada do que abençoava. Então toda vez que eu ia para lá, eu já levava o kit manicure, porque a gente é assim, né? Tem mais alguém que faz a unha das amigas aí? Para mim era um privilégio fazer a unha dela, gente. E eu lembro de eu estar fazendo a unha dela, e ela conversando comigo, conversando com a Giovana e com a Clarinha. E na semana seguinte, eu fiz uma cirurgia. E no mesmo momento que eu entrei no centro cirúrgico, a minha avó entrou na UTI. Aquele foi o último dia que eu vi a minha avó. Mas a gente nunca sabe qual vai ser o último dia que você vai poder falar com a pessoa que você ama. Então valorize cada minuto. Talvez para você, 5 minutos num telefonema com uma amiga não vai fazer diferença nenhuma. Mas você não precisa pegar e... eu vou ir até a casa dela, vou marcar um café. Às vezes uma mensagem do WhatsApp vai fazer a diferença na vida dela. 5 minutos para uma pessoa que está em coma faz toda a diferença. 10 minutos para uma criança que está morta dentro do ventre faz a diferença. Então valorize cada minuto da tua vida. Para de desperdiçar o tempo que o Senhor te entregou. Ele te entregou um tempo. E o tempo não para. O tempo está correndo ao seu favor ou contra você.
A escolha é tua. Usar o tempo ao seu favor. Ou simplesmente nem ligar para ele, sabe? Falar, sei lá, pastora, eu não estou entendendo onde a senhora quer chegar com tudo isso. O tempo com Deus é um tempo diferente. O tempo que eu tenho com Ele de devocional. O tempo de adoração. Eclesiastes fala que há tempo de sorrir e há tempo de chorar. E eu creio que todas vocês já passaram por tempo de chorar, não já? Mas o tempo de alegria é tão bom. O tempo de júbilo. O tempo onde nós podemos dançar na presença dEle. E por muitas vezes eu faço isso na cozinha. Coloco um louvor e fico que nem uma maluca na cozinha dançando. Pode nos seus melhores passos. As meninas da dança que me julguem. Mas eu danço na presença do meu Senhor. Você tem feito isso? Eu tenho visto isso no Kids, as crianças fazendo devocional. A Giovana às vezes grava, tudo escuro, e a gente vê a sombrinha deles adorando, gente. Os filhos da Adriana, gente, meu Deus do céu, Adriana, eu choro vendo aqueles vídeos. Eles dançando na presença do Senhor. Esse tempo não vai voltar. O meu tempo com Deus é irrevogável, inegociável. Então para de negociar o seu tempo com Deus. Você tem negociado isso. Você tem deixado por último. Se der tempo no final do dia eu faço. Se der tempo no final do dia eu oro. Se der tempo no final do dia eu falo com Ele. Nós temos que andar em constante oração. É assim que diz o texto. É tempo de orar sem cessar. Nós temos que viver em espírito. O Senhor quer levantar mulheres que aonde elas passarem, as pessoas vão falar, mas o que essa mulher tem? Ela anda em espírito. Mas o que acontece com essa mulher? A Paula falou sobre caráter. Você ter o caráter de Jesus é isso. As pessoas vão olhar para você e com poucas palavras elas vão te descrever. Ela reflete o amor de Jesus. Elas não precisam caminhar com você 24 horas no dia para saber que você tem a presença dEle. A presença dEle muda tudo. A presença dEle muda tudo. O texto que eu quero compartilhar com vocês, que é o tema da palavra, ele fica em Marcos. E nós aprendemos com a conferência que todas nós passamos por diversas estações. Cada estação ensina uma lição para mim e para você. Posso falar uma coisa, não adianta você fugir, você vai ter que passar por todas elas. Não tem como fugir. Pastor, eu só quero ir para o verão. A gente fala em verão, a gente lembra do quê? Praia? Quem gosta de praia? Nossa, gente, eu gosto de praia, mas eu gosto de ir para a praia. Presta atenção, ficar sentada só ouvindo o barulho do mar, sentindo o cheiro, sabe? Quando eu vou molhar o pé, tá tudo bem. Eu sou assim, eu sou dessas, e não me julguem. Para mim, só de apreciar a beleza daquilo que o Senhor fez, já é o suficiente. Mas o outono tem a sua beleza. O outono também gera frutos. Cada folha que cai das árvores, sabe aquelas folhinhas marrons que a gente olha e fala assim, que coisa linda. Ela está passando por um processo que só ela sabe. O verão é um tempo de calor, né? É o tempo de alegria, onde a gente marca as nossas férias. Ninguém marca férias no inverno, só se for para fora do Brasil. Ou se for para Gramado. Mas na maioria das vezes você vai marcar as suas férias no verão, para poder aproveitar o melhor da estação. Mas o inverno é tão lindo, gente. Como é bom poder se encher de coberta. A parte difícil é só para tomar banho. Né? Ou não? Mas coisa boa é você fazer uma pipoca, um chocolate quente. Deus é perfeito. Quando nós olhamos uma pintura, um quadro, nós vemos a alma do artista. Quando você olha para o lado, está vendo essa mulher aí? A beleza dessa mulher? Ela reflete a alma de um artista. Ele cuidou de cada detalhe dela. Esse olhinho puxado da Caterine, o cabelo cacheado da Débora. Ele cuidou de cada detalhe seu. Esse tamanho pequenininho aí é proporcional, para poder caber bastante azeite. As que são altas, mais elevadas, né? É simplesmente para poder ajudar a impulsionar as outras. Tudo que o Senhor colocou em você são características para abençoar vidas. Quando eu falei para vocês de não usar filtro, porque é algo que o Senhor tem tratado em mim. Como vocês sabem, eu passei por um processo aí bem pesado. Na verdade, eu me livrei de alguns pesos. E por muitas vezes eu me olhava e tinha vergonha do que eu via. É tão difícil quando a gente não se aceita como a gente está, como a gente é. Se você pegar algumas ministrações minhas no comecinho da igreja, gente, é filme de terror. Meu Deus, como que eu cheguei naquele tamanho, parecia irmã urso.
Parecia irmã urso. E aquele processo de cuidar de mim, de olhar para mim, de me enxergar e de falar, filha, se você continuar do jeito que você está, você vai morrer. Que tinha beleza? Tinha. Porque a essência está ali. A Vanessa é a mesma, 40 quilos a mais, 40 quilos a menos. Um pouco mais leve agora. Mas agora eu consigo me olhar e falar, Senhor, eu não quero mais usar filtros. Senhor, eu não quero. Eu quero que o Senhor me veja, eu quero ver beleza naquilo que o Senhor fez. Porque por muitas vezes eu rejeitei a criação dele. Coisa difícil é quando a gente rejeita quem a gente é. A gente olha para a nossa bochecha e fala, não estou satisfeita com a bochecha. Aí olha para o seio, não é assim? Só eu que estava assim, desse jeito? Olha para o seio e fala, Jesus, o arrebatamento, alguém segura. Não é assim, gente? Eu fugia da balança. Eu via a balança, eu corria. Eu corria da balança. Quem nunca? Eu tive que enfrentar alguns desafios. E eu costumo dizer que essa parte da autoestima da mulher é algo que às vezes a gente menospreza. Porque a gente está acostumado a cuidar de todo mundo, não é assim? A gente cuida da mãe, a gente cuida da amiga, a gente cuida da vida dos outros, a gente cuida do marido, a gente cuida. Mas na hora que a gente tem que cuidar da gente... Vocês estão cuidando de vocês? Me conta. Fala a verdade. Não vale mentir para mim. Está cuidando de verdade? Quanto tempo faz que você não faz um check-up? Quanto tempo você não vai no médico? Papa Nicolau, as irmãs fogem. Gente, tem que ir no médico. Tem que se cuidar. Depois vai falar que está doente. Olha, vou te falar, viu? O Senhor me deu uma visão antes da conferência e Ele falava sobre a importância do tempo. E quanto tempo eu estava perdendo com coisas tão pequenas. Coisas tão pequenas. Na verdade, eu queria controlar o tempo. Eu queria segurar, no sonho, eu queria segurar o relógio. E eu lembro de eu fazendo uma força para segurar o relógio, eu não conseguia parar. Ele era mais forte que eu. E eu ouvi uma voz falando, eu sou o dono do tempo. E eu falava, Senhor, mas não dá tempo. É muita coisa, não dá tempo. E Ele foi bem claro comigo, Ele falou assim, eu tenho controle sobre o tempo. E eu tenho pressa, eu tenho pressa. Eu acordei assustada com aquela visão daquele grande relógio, um relógio antigo, sabe? E assim, o Senhor me dá uns sonhos meio malucos, que nem dá para a pastora Jo. E eu fico guardando alguns sonhos e falo, Senhor, na hora certa eu vou entender. Mas o Senhor tem pressa de te usar. Esse sonho não é sobre mim, é sobre você. Eu não posso parar o tempo a seu favor. É hora de você correr atrás do tempo que você perdeu. Por muitas vezes eu fico tentando segurar o tempo para você estar pronta. Vocês estão me entendendo? Eu fico tentando segurar o relógio, mas o Senhor não quer que eu segure. Ele está falando, filha, eu preciso que elas se movam. Eu tenho o controle do tempo, quem capacita sou eu. Eu decidi largar o relógio. Eu decidi largar aquele relógio naquele sonho. Mas eu decidi dar valor a cada minuto da minha vida. E eu queria trazer essa realidade para vocês, para que vocês valorizem cada minuto da sua vida. Haverão dias de ventos fortes, haverão dias de grandes chuvas, mas haverá o dia que o arco-íris vai aparecer, como apareceu ontem aqui na porta da igreja. Haverão dias que você vai estar dançando na sua casa, e haverão dias que você vai querer rasgar suas roupas, de tanta dor. Eu não posso te dizer que serão só coisas boas, mas em todos os momentos o Senhor vai estar com você. E o que me deixa com o coração calmo e alegre é falar, Senhor, eu confio em cada estação que o Senhor preparou para mim daqui para frente. Eu não vou controlar o relógio, eu não vou perder tempo. E eu queria que vocês não perdessem mais tempo com coisas tão pequenas. Comecem a se olhar, sabe? Quando chegar em casa hoje, olha para você. Olha para você naquele espelho. Fala, Senhor, vai tirando cada filtro, cada camada de base que a gente vai passando para poder enganar algumas coisas, para esconder algumas coisas. O Senhor te trouxe até aqui para te despir e falar, filha, foi eu que te fiz assim. Eu não errei quando eu te fiz. Eu fiz tudo perfeito. E se existe algo que precisa melhorar, que você apresente isso ao Senhor. Assim como eu fiz nesse processo de emagrecimento. Esse processo de emagrecimento não mexeu só comigo, mexeu com a minha casa toda.
Eu ouvi do meu esposo, depois que eu emagreci 40 quilos, eu preferia você gordinho. Eu falei, não, é o diabo. Ele, não, mas eu preferia você gordinho. Eu falei, não, gente, não pode ser. Eu achava que ele não curtia, né? Que nada, gente. Foi um processo para ele poder olhar para mim. Primeiro, um processo meu, de me olhar e falar, caramba, como eu mudei, valeu a pena. Tudo tem consequência, gente. Eu fiz a cirurgia antes, eu tinha pressão alta, a pressão bombava, 18. Agora a pressão chega a 9. De vez em quando vocês me vêem saindo da igreja, assim, do culto, é porque eu tô na vibe do arrebatamento. A pressão baixa. Então, assim, tudo tem um preço. Mas glória a Deus por isso. Porque em todo o tempo, mesmo eu estando acima do peso ou abaixo do peso, o Senhor está comigo de mão dada, falando, filho, eu estou com você. Eu vou colocar tudo no lugar. Essa é a minha oração. Senhor, coloca tudo no lugar. Que o Senhor possa preparar tudo para mim e para essas mulheres. 2022 foi o ano que o Senhor, para mim, foi um ano de realizações. Eu realizei muitas coisas em 2022. Eu queria ouvir de algumas mulheres aí, o que Deus entregou para você esse ano? Alguém pode compartilhar? Gente, ninguém vai falar nada? O que Deus entregou? Fala alto para mim ouvir. Relacionamento com a minha mãe. Mais alguém? A Evo. O que mais que o Senhor te entregou? Milagres grandes, milagres pequenos. Só as duas vão compartilhar? Autoestima. Fala alto, gente. Vida, glória a Deus. O Senhor está entregando coisas hoje. Se você não recebeu ainda, Ele vai entregar hoje. Ele vai abrir as cortinas da sua visão para você enxergar os pequenos milagres que Ele tem feito no seu dia a dia, que às vezes a gente menospreza e não enxerga. Eu queria convidar você a fazer um passeio no tempo. Quem topa? Você consegue lembrar daquela menina da sua infância, com 3, 4, 5 anos? Alguém consegue lembrar dessa fase? Quem consegue, levanta a mão. Não é todo mundo que consegue lembrar dessa fase, não. Aquela menina de 3, 4, 5 anos. E aquela adolescente de 12, 13 anos que está se achando super adulta? Alguém consegue lembrar? Consegue? E aquela menina de 24 anos que quer conquistar o mundo inteiro? Tem meninas que estão nessa fase aí. Vocês conseguem lembrar, né? Essas lembranças são boas ou ruins? Boas ou ruins? Vamos embora. Boas. Na época... Oh, Jesus, ajuda. Na época era ruim, agora ficou boa. É porque o Senhor transforma todas as coisas, né? Amém. Eu, assim, tenho algumas lembranças da minha infância. Eu lembro de algumas coisas, assim, que me marcaram. Momentos bons e momentos ruins. Mas o que eu posso te dizer é que aquela menina de 3, de 4 anos... Aquela jovem, adolescente de 12 anos, rebelde, que achava que já sabia de tudo, né? Aquela menina de 24 anos, que já era mãe de 2 crianças, me tornou a Vanessa de hoje. Por muitas vezes a gente caminha com mulheres e não entende a história dessas mulheres. Todas nós temos uma história, e olha que história, eu tenho orgulho da sua história. Você tem orgulho da sua história? Eu tenho orgulho da minha história. Mas eu vejo mulheres que não têm orgulho da sua história e por isso elas vivem paralisadas no tempo. Umas estão com 40 anos achando que tem 12. Pior é as de 12 que está achando que já tem 40. Então o Senhor te trouxe aqui para poder te colocar em sintonia no tempo certo, sabe? Você não vai estar nem lá nem cá, Ele vai te colocar no tempo certo. Quando você chegar no tempo certo, no Kairos certo de Deus, Ele vai falar, agora vai, filha. Não é no seu tempo, não é do seu jeito. Tem mulher folgada com Deus. Ai, Senhor, se o Senhor não fizer até dia 13 de dezembro, parei de orar. Senhor, se o Senhor... Tem mulher assim, gente. Pega o calendário e ainda marca, ó, prazo para Deus. Para de dar prazo para Deus. Para de brincar com o Senhor, porque Ele não brinca com o que Ele faz. Vamos à leitura bíblica que fica em Marcos 5, 25, 34. É um texto muito conhecido, eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa história. É de uma mulher que não tem nome, a Bíblia não cita o nome dela
no texto, mas é uma mulher que fez uma grande diferença nesse tempo. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio de uma multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E responderam os discípulos: vê a multidão aglomerada ao seu redor e ainda me pergunta: quem te tocou, Senhor? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre desse sofrimento. Amém? Vamos orar apresentando a palavra. Amém? Você pode curvar a sua cabeça. Senhor, eu quero apresentar a Tua palavra, Pai. Eu quero apresentar, Senhor, esse encontro, Pai. Essa mentoria a Ti, Jesus. O Senhor preparou esse tempo especial para essas mulheres, Pai. Eu sei que é um tempo de cuidado. É um tempo onde o Senhor quer que elas olhem para elas, Pai. Que seja um tempo de cura, Senhor, e de refrigério, Senhor. Que elas possam ter um encontro contigo essa noite, Pai. Que o Senhor venha me usar. E que não seja eu, mas que seja o Senhor através da Sua palavra. Que o Senhor possa se mover, tenha liberdade em nosso meio para fazer o Teu querer, Pai. O Senhor tem liberdade neste lugar. Fica conosco em nome de Jesus. E todas digam amém. O que me chama a atenção, o que há de tão importante nesse milagre da mulher do fluxo de sangue, que levou os 3 evangelistas a narrar essa história. Os 3 evangelistas contam essas histórias por óticas diferentes. Talvez você já tenha ouvido essa história. Eu lembro de quando criança, com 12 anos, na igreja, eles fizeram uma peça sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu não era a mulher do fluxo, mas eu era a multidão, então eu estava lá. Mas toda vez que a gente ouve essa história, a gente imagina, não sei você, mas na minha cabeça vem uma mulher cabisbaixa, moribunda, sabe? Com o olho fundo, com a roupa cheia de sangue. É assim que eu vi essa mulher. Assim que eu enxergava essa mulher. E quando eu li esse texto antes da conferência, o Senhor falou: não, filha. Ela sofreu de uma doença por 12 anos. Mas ela está viva. Ela continuou lutando. Ela não parou nesses 12 anos. Imagina você. Por muitas vezes a gente tem algum problema, vai ao médico 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Essa mulher percorreu todas as cidades procurando socorro e ajuda. Ela não desistiu dela. Eu vejo algumas mulheres falando: pastora, faz tempo que eu não vou na manicure. Pastora, faz tempo que eu não faço a minha unha. Pastora, faz tempo. Pastora, eu estou com uma dor nas minhas costas. Gente, você tem que ir no médico. Está cuidando de todo mundo, está esquecendo de você. Está precisando perder peso, está esperando o marido fazer um milagre. Tem que se movimentar. A mulher do fluxo de sangue se moveu ao encontro do seu milagre. A diferença dessa mulher para mim e para você é que ela se move. Ela não fica sentada esperando o milagre chegar. O texto conta que ela gastou tudo o que tinha. Eu fico imaginando a casa dela, ela tirando a TV. Eu estou conjecturando, porque naquela época não tinha TV, tá, gente? Mas ela tirando a mesa, ela tirando os adornos, as vasilhas e vendendo. O que ela procurava? O que aquela mulher queria, gente? Ela queria a cura. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa pela cura. Passou 3 anos, 4 anos, 5 anos. O texto diz: ela vendeu tudo. E é lindo de ver que ela passa o processo sozinha. Porque o texto não conta que ela tinha amiga, que ela tinha marido, que ela tinha uma pastora cuidando dela. Não, ela passou o processo dela sozinho. E por muitas vezes a gente passa alguns processos sozinhas. A gente fala: poxa, mas ninguém vai me ligar mesmo. Poxa, ninguém vai me ajudar. Ninguém vai me levar no médico. Ninguém vai fazer por mim. Ninguém vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. A gente está disposta a investir em todo mundo.
Mas a gente não investe. Aquela mulher ela investiu tudo que ela tinha pela cura dela. Você está disposta a investir tudo que você tem por uma cura? Você estaria disposta? Ou você simplesmente abriria a mão? Eu vou abrir mão disso. Eu fico imaginando aquela mulher, por onde ela passava. Nesse contexto histórico, as mulheres que tinham hemorragia, elas eram consideradas imundas. Elas não podiam caminhar viver em sociedade. Elas não podiam andar de ônibus. Elas não podiam sentar no meio de uma roda de amigas. Elas eram imundas. A mulher não tinha nem nome, gente. Ela ficou conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Pelo amor de Deus, olha o rótulo que ela carregava. Lá vai ela, a mulher do fluxo do sangue. Lá vai ela. Será que por onde ela passava, ela saía ensanguentando tudo? Será que todo mundo sabia? Será que era visível? Eu imagino que devia ser algo visível. Porque se ela ficou conhecida assim. Agora me fala, como você tem sido conhecida por onde você passa? Lá vai ela, a murmuradora. Lá vai ela, a triste. Lá vai ela, do síndrome do pânico. Lá vai ela, com depressão. Lá vai ela. Por muitas vezes eu e você carregamos rótulos que o Senhor vai arrancar hoje. Em nome de Jesus, eu não aceito esses rótulos sobre a vida de vocês. Aquela mulher, ela venceu a solidão, ela enfrentou todo mundo. Eu fico imaginando ela chegando nas portas dos médicos e contando a história. Eu já estou há 11 anos com esse problema, já estou há 10 anos com esse problema, estou há 12 anos com esse problema e os médicos, não tem o que fazer. É só esperar. Mas ela não desistiu. E o texto conta que ela ouviu falar que Jesus estava passando pela cidade. Ela não conhecia Jesus, gente. Ela nem sabia quem Jesus era. Ela ouviu falar que Jesus estava passando pela cidade. Como você ouviu falar que hoje ia ter uma mentoria aqui, ó. Vai ter uma mentoria lá. Jesus está passando lá na Evo. Jesus está passando lá na Evo. Você largou tua casa, roupa para lavar, louça. Segunda-feira é o dia da guerra. Eu sei. Mas vai valer a pena. É necessário largar tudo para poder correr atrás daquilo que o Senhor quer entregar para você. Para poder viver a transformação completa, é necessário largar tudo. E essa mulher fez isso. Eu fico imaginando ela na casa dela se arrumando. Talvez já desesperançosa, sabe? Ela se vestiu. E eu fico conjecturando que devia ter alguém ali na sala. E onde você vai? Para onde você vai? Eu vou ali porque existe um profeta. Vai fazer o que lá? Você já foi em tanto lugar, ninguém te ajudou, ninguém mudou o seu estado. Mas aquela mulher decidiu acreditar mais uma vez. Ela decidiu acreditar mais uma vez. E é lindo que dentro da casa dela, ela profetiza algo. Ela declara algo. Se eu apenas tocá-lo. Se eu apenas tocá-lo, eu serei curada. Aquela mulher caminha ao encontro daquela multidão. Nós estamos aqui em média de 60, 70 mulheres. Mas imagina um culto onde Jesus ministrava, gente. Era Jesus. Era muita gente. Tinha de tudo. Aquela mulher não podia estar ali. A imunda não podia estar ali. A mulher do fluxo de sangue não podia estar ali. Ela não podia estar naquele meio. E ela venceu aquela multidão. Eu fico imaginando ela se jogando no chão e tocando a parte baixa da orla de Jesus. Mas o que é mais lindo não é a atitude dela. O que é mais lindo é que o Senhor sente que algo dele saiu. E ele fica olhando à sua volta e fala: alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. Você tem noção que um toque seu pode mudar o destino da tua casa? Você tem noção que um abraço seu, um toque seu naquele teu filho rebelde, pode mudar esse cenário? Você tem noção que um toque seu naquele teu marido ranzinza pode tornar ele um homem amoroso?
Uma mulher cheia de Deus, aonde toca tudo muda. Olha para a tua mão aí, ó. Pastora, mas essas mãos vai ter poder para isso? O Senhor está te derramando essa unção essa noite. Aonde você tocar, se estava morto vai ganhar vida. Se era triste vai ganhar alegria. Existe um poder sobre você. Aquela mulher se moveu por fé. E Jesus olha à sua volta e fala assim: alguém me tocou? E os discípulos falam: não, Senhor, mas como? Como? Está todo mundo te tocando, não tem uma pessoa só. E quando ele pergunta, eu fico imaginando a cara daquela mulher. Imagina uma mulher que viveu reclusa, sozinha, escondida, porque não podia ser vista. Imagina quantos traumas ela tinha: rejeição, medo, dor. Naquele tempo a mulher não tinha voz. Não tinha voz. Mulher não falava naquele tempo. Mulher não era digna de falar. Mas Jesus vem e quebra tudo, né? Que Jesus é assim, por isso que eu amo Ele. Naquele momento do culto de Jesus, Ele pede para uma irmã se levantar, para contar um testemunho que acabara de acontecer. Agora imagina você, presta atenção. Acontece alguma coisa, presta atenção. Hoje a gente está tendo essa mentoria aqui. Acontece alguma coisa comigo. Aí das 7h30 eu ligo: Jéssica, você vai ministrar hoje, no meu lugar. Você está pronta? Aí a Jéssica fala que não, eu falo: Thalita, eu não vou conseguir, você consegue ministrar no meu lugar? Rayane, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir estar lá, você consegue ministrar no meu lugar? Sim? Amém. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher, gente. A mulher não tinha boca, não falava com ninguém, não podia se apresentar, não podia falar nada. De repente, Ele levanta ela como evangelista no meio da multidão. Fala: compartilha aí o que eu fiz na sua vida, começa agora. E aquela mulher, o texto fala que ela estava temendo e tremendo. Por muitas vezes eu e você perdemos oportunidades porque nós temos temor e tremor. Gente, toda vez que eu subo aqui, as pernas tremem, a voz fica embargada, pode não parecer, mas dá dor de barriga. Aquela mulher foi com medo mesmo. Você está prestes a conseguir uma promoção, mas não consegue falar em público. O chefe te dá uma oportunidade, você fala: ai, não vou não, gente. O pastor fala: vai lá orar. Orar? Não sei orar não. Vai falar os avisos. O Senhor já tem dado oportunidade para vocês falar do amor dele, e você tem negado falar desse amor. Naquele dia, no culto de Jesus, a mulher do fluxo de sangue se levanta e fala: fui eu que te toquei, Senhor. Ela criou coragem e enfrentou aquela multidão que podia julgá-la. E o que eu acho lindo em Jesus é que... quem foi que fez o milagre, gente? Quem fez o milagre? Alguém sabe me dizer quem fez o milagre da cura dessa mulher? Quem fez? Quem fez o milagre foi Jesus. Quem fez? A glória é de quem? Mas Ele olha para ela e fala assim: filha, a sua fé te curou. A sua fé. Eu tenho certeza que alguns dias vão se passar e algumas mulheres vão chegar até mim e vão falar: pastora, meu marido voltou para casa. Pastora, o diagnóstico mudou. Pastora, o meu filho vai se batizar. Pastora, minha mãe aceitou Jesus. E sabe qual a resposta de Jesus para você? A sua fé. É a sua fé que vai fazer com que isso aconteça. Jesus foi tremendo quando teve um encontro com aquela mulher. E aquela mulher saiu dali, e ela, por onde ela passava, não tinha como as pessoas olharem para ela e dizer: lá vai a mulher do fluxo de sangue. Junto com a cura, aquela mulher recebeu dignidade. Junto com a cura, ela deu voz às outras mulheres. Ela foi uma das primeiras mulheres a ter voz, a proclamar Jesus. Se eu estou aqui em cima hoje, foi porque uma mulher corajosa enfrentou uma multidão.
E por muitas vezes eu e você temos medos. E estamos impedindo a promessa do Senhor se cumprir na minha e na tua vida. Hoje o Senhor te trouxe aqui para que você fosse liberta desse medo. Sabe o que é liberta do medo? Você sabe qual é o medo que você tem? O medo de não ser aceita, o medo de ser rejeitada, o medo do que as pessoas estão pensando sobre você. Qual é o seu medo? Qual é o seu maior desafio? Qual é a sua maior multidão? Está vendo essa mulher que está do teu lado aí? Ela vai te ajudar a romper a multidão. Quando o Senhor une mulheres, é por um propósito. Ele não nos une por acaso. Você precisa enxergar assim: Senhor, o que eu estou fazendo aqui em plena segunda-feira? Aquela mulher precisou vencer a espera, a incerteza, a voz contrária, a rejeição, o desprezo, a dor, o medo, a crise financeira e a grande multidão. O tempo não parou para ela. Foram 12 anos esperando, gente. 12 anos é muito tempo. Mas ela não desistiu dela. E tem mulheres que estão desistindo no primeiro semestre. Na primeira estação ela já desistiu. Já desistiu do casamento, já desistiu da casa, já desistiu dela. E o Senhor te trouxe aqui porque, ainda dá tempo de você viver o milagre do Senhor para você. Eu queria convidar você a ficar de pé. Aí nessa mesinha que você está, nessa rodinha de mulheres. E nós vamos orar juntas. E se essa palavra falou o seu coração e você sentir de vir aqui à frente, as pastoras vão estar orando por você, impondo as mãos sobre vocês. Você consegue orar com essa mulher? Pergunta para ela qual que é o medo que ela precisa vencer. Qual é o medo que você precisa vencer? Qual é o medo? Aquela mulher profetizou, aquela mulher acreditou, aquela mulher não desistiu. Quando o sangramento daquela mulher cessou, cessou também a vergonha, cessou o medo, cessou a incerteza. Gente, não precisa ter vergonha não, a gente está entre amigas aqui. É necessário romper algumas barreiras para poder alcançar a orla de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos do seu toque, Jesus. Nós precisamos vencer, Senhor, tudo aquilo que tem paralisado, Pai, a nossa fé, Pai, porque sem fé nós não vamos alcançar as suas promessas, Jesus. Senhor, vai tirando o medo dos nossos corações, Pai, vai tirando o temor, o tremor, Senhor. Vai injetando em nós coragem, ousadia. Que nós possamos, Senhor, ser curada por completo, Pai. Ninguém sabe aquilo que essa mulher tem passado, por onde ela tem passado, Pai. Quantas noites sem dormir, Senhor. Feridas abertas, sangrando, por onde ela passa, Pai. Ela foi rotulada, Jesus. Senhor, que ela vença, Senhor, a vergonha, Pai, o desprezo, a rejeição. Nós profetizamos um novo tempo, Pai. Nós não aceitamos o medo, Pai. Nós não aceitamos, Pai, tira de nós, Pai, todo medo, toda dor, Pai, vai tirando de nós toda a raiz de amargura, Senhor, que esse tempo, Pai, no deserto nos causou, vai tirando agora em nome de Jesus. Nós não queremos sair daqui do mesmo jeito, Senhor. Vai passeando em nosso meio, Senhor, vai tocando essas mulheres, Pai, vai tocando cada uma delas em nome de Jesus, vai tirando o medo, Senhor.